Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos à correção de mais um PET. Nós vamos corrigir o PET de matemática do 9º ano, o PET volume 5 e essa é a semana 4. Então vamos às questões. Bom, a questão número 1, ela está falando aqui da função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado menos 2 e pede para responder as questões a seguir. Vamos responder a letra A, que fala quais são os coeficientes A, B e C dessa lei de formação dessa função. Como nós já sabemos, uma função completa, do segundo grau, ela é definida por ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, a gente tem uma função incompleta. Nós temos aqui o coeficiente A, que vale menos 1, que é menos x ao quadrado. O coeficiente B, ele não aparece, então ele vale 0, E o coeficiente C, que vale menos 2. Aí lá na letra B, pergunta quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x. Quando a gente tem aqui um plano cartesiano, tá aqui o eixo x das abscissas, quando a gente tem aqui a interseção do plano com o eixo x, a gente está falando das raízes, O gráfico, ele intercepta o eixo de x nas suas raízes reais. Para a gente saber aqui se essa função ela tem raízes reais, a gente precisa definir o valor do discriminante. Então, vamos começar fazendo isso. Para definir o valor do delta, a gente usa a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nesse nosso caso aqui, o delta vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2. Então, o delta aqui seria 0 menos 4 vezes menos 1, menos 4, e menos 4 vezes 2, menos 2, menos 8. 8 positivo, mais 8. Como daria aqui 8 positivo, olha, e eu tenho que lembrar de multiplicar esse sinal de fora pelo 8, a gente tem que o valor do discriminante é 8 negativo. Então, o discriminante que está perguntando na letra C, olha, ele é menos 8. Isso significa que essa função não tem raízes reais. A gente viu lá nas semanas anteriores que o valor do discriminante ele determina quantas raízes reais a função tem. Então, quando o discriminante ele é positivo, ou seja, maior que 0, a nossa função vai ter 2 raízes reais. Quando ele é igual a 0, nós só temos uma raiz real. E o terceiro caso está aqui, olha, quando ele é negativo, ele não possui raízes reais. Então, significa que ele não vai interceptar o eixo do x aqui no nosso gráfico em nenhum ponto. Porque como não tem raiz real, o gráfico aqui desta função não vai interceptar o eixo x. Então, completando aqui, olha, vamos voltar aqui para as nossas questões. Eu sei, na letra A, que o coeficiente A vale menos 1, o coeficiente B vale 0, o coeficiente C vale menos 2. Em quais as coordenadas interceptam o eixo x? Em nenhuma, Não existem essas coordenadas. Ou você pode colocar aí que a função não intercepta o eixo x, está correto também. O valor do discriminante nós já encontramos, é menos 8. E como o discriminante ele é menor que 0, quantas raízes existem? Não existem raízes. Essa função aqui não admite raízes reais. Quais são as coordenadas do vértice na parábola? Bom, para responder daí em diante, vamos partir aqui, olha, para o preenchimento da nossa tabela e vamos desenhar o nosso gráfico. A gente vai poder, a partir dessas informações, responder as questões seguintes. Nós já vimos também como faz para completar esse tipo de tabela aqui, Vou fazer mais um exemplo aqui para a gente ver, olha. Mas ela nos dá os valores de x e o que nós vamos fazer é substituir esse valor de x na função e encontrar o f de x ou y. F de x e y é a mesma coisa. Então, quando o x vale menos 2, eu vou calcular o f de menos 2. Eu faço isso substituindo ele na equação, lá na nossa função. Então, eu vou ter aqui que menos 2 ao quadrado
menos 2. Aqui a gente vai substituir para achar aqui o valor do f de menos 2. Então, eu vou ter menos 4, por quê? Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. E positivo vezes o negativo de fora dá negativo também. Isso aqui, menos 2. Sinais iguais, eu somo e mantenho o sinal. Então, quando x vale menos 2, o f de x vale menos 6. Então, aqui eu vou ter o par ordenado menos 2 e menos 6. Então, o f de 2 é menos 6. Quando vale menos 1, o f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado menos 2. 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo e positivo com negativo, menos 1. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, assim por diante. É esse aqui o mecanismo para completar a nossa tabela. Vou apagar esse rascunho aqui para não nos atrapalhar, mas eu vou prosseguir com a tabela. Quando o x vale 0, substitui aqui, dá tudo 0, sobra só o menos 2. Então, eu vou ter o par ordenado 0 e menos 2. Quando vale 1, vai dar a mesma coisa aqui do menos 1. Vai ficar 1 negativo, menos 2 dá menos 3. Então, aqui é o ponto 1 e menos 3. E quando vale 2, também vai dar menos 6. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. O 4 positivo com esse negativo dá menos 4. E menos 4 menos 2, menos 6. Então, nós temos o par ordenado 2 e menos 6. Então, a gente tem aqui o f de menos 2 é menos 6. O f de menos 1 é menos 3, o f de 0 é menos 2, o f de 1 é menos 3 e o f de 2 é menos 6. Então, vamos passar para colocar esses pontos aqui no nosso gráfico, né? Vamos marcar ele aqui, olha, e construir o nosso gráfico aqui, fazer a nossa parábola. Então, os pontos que eu vou marcar aqui, olha, são os menos 2 e menos 6. Então, menos 2 está aqui. Então, vai descendo aqui no pontilhado até o menos 6. O primeiro ponto está aqui, ó. Esse é o ponto menos 2 e menos 6. Vou apagar isso aqui também, que não tem necessidade disso aqui. Peraí. Vou apagar isso aqui. Pronto. Então, tá aqui o ponto menos 2 e menos 6. O próximo ponto é menos 1 e menos 3. Então, tá 1 negativo até o menos 3. O próximo ponto é esse aqui. Então, menos 1 para x, menos 3 para y. Depois nós temos o 0 e o menos 2. Então, ele vai estar bem em cima aqui, olha. A gente já viu que esse vai ser o vértice. Ele vai tocar só no eixo do y, não vai interceptar o eixo do x. Depois nós temos o ponto 1 e menos 3, que está aqui. E, por fim, o ponto 2 e menos 6. Então, 2 para x, menos 6 para y. A nossa parábola já está aqui. Vamos trocar a cor, olha. Então, a parábola vai ser isso aqui, olha. Passando aqui nesses pontos. A mão dá uma tremidinha, mas fica mais ou menos. Olha, ela passa direitinho nos pontos. Olha aí. Tá meio tortinha porque eu tô tremendo, né? Então fica difícil desenhar. Mas tá aqui a nossa parábola e olha o vértice dela aqui, olha. O vértice dela é 0 e menos 2. Então vamos voltar lá na questão, né? Que perguntou qual era o vértice. Acho que é a letra D, né? Quais são as coordenadas do vértice da parábola? São as coordenadas 0 e menos 2. A letra F pergunta como A é menor que 0, né? A concavidade da parábola é aberta para cima ou para baixo? Ela é aberta para baixo, como a gente viu lá no gráfico, né? Ó. Que a parábola, ó, vamos voltar lá, da concavidade aberta para baixo. Então, ela tem ponto de mínimo ou máximo. Vocês se lembram? A gente já viu isso aí, né? Quando a parábola está voltada para cima, ela tem ponto de mínimo. E quando está voltada para baixo, deixa eu colocar isso aqui mais bonitinho. Aqui é menor e aqui é para baixo. Quando está voltada para baixo, ela tem ponto de máximo. A gente acha o maior valor possível. Então, aqui tem ponto de máximo. A letra G pede para preencher a tabela e construir o gráfico. Nós já fizemos isso, né? Então, tá aqui a nossa tabela preenchidinha. Ela aqui. E o nosso gráfico também está aqui. Então, questão número 1 é isso aí. Vamos para a número 2. A número 2, ela diz o seguinte. Uma bola é lançada ao ar. Então, essa figura aqui está demonstrando, olha, essa parábola está demonstrando a trajetória da bola. Então, ela é lançada, ela vai subindo,
chega no seu ponto máximo e começa a descer. Então, a figura está demonstrando aí o quanto essa bola percorre. Se a altura H em metros está relacionada com o tempo em segundos de lançamento por meio da expressão HT é igual a menos T mais 4T mais 5, responda as questões a seguir. Aqui, gente, tem um pequeno errinho de digitação. Esse menos T, na verdade, aqui é ao quadrado, tá? Esqueceram de digitar, porque se não fosse só menos T mais 4T, seria uma função do primeiro grau e não do segundo, tá? Então, corrijam aí no PET de vocês. É t ao quadrado mais 4t mais 5. E isso não nos impede aí de fazer a questão, é só corrigir, tá? Aí pergunta o seguinte, em que instante a bola atinge a sua altura máxima? Então, que é o ponto de máxima, olha, esse pontinho aqui. Quando a gente olha para o gráfico, o eixo, que seria o eixo aqui do y, ele representa a altura que é atingida pela bola. O eixo, que seria do x, representa o tempo. Então, aqui a gente tem a altura e aqui a gente tem o tempo. Então, vamos ver aonde que está esse tempo aqui, que a altura maior chega em 9 aqui, né? Se eu não me engano. Acho que é 8. E ela está chegando em 8 neste tempo aqui, olha. É o instante 2. Então, quando está no instante 2 segundos... a bola atinge a sua altura máxima. Aqui é 9 mesmo, não tá dando para ver direitinho não, mas eu olhei aqui no meu PET impresso, aqui é 9, tá? A altura maior é 9. Então, esse ponto de máxima aqui, olha, é 2 para o tempo, né, para o eixo X, e 9 para a altura. A letra B, qual é a altura máxima atingida pela bola? A altura máxima vai ser de 9. Falou que está em centímetros aqui, a altura H em metros, então é 9 metros. A altura máxima que a bola atinge é 9 metros. Quais são as coordenadas do ponto de interseção com a parábola no eixo T? Então, nós temos aqui, olha, 0, o menos 1 e 0, né? Ela sai aqui do ponto menos 1, e aqui também, olha, no ponto 5 e 0. Então, os pontos de interseção com T são menos 1 e 0, e o segundo a coordenada aí 5 e 0. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? O vértice está aqui, né? Justamente o ponto de máxima que nós já encontramos ali. Então, é o par ordenado 2 e 9. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo H? Então, é esse ponto aqui, ó. Ela cruza esse eixo H aqui, que seria... a gente conhece como o Y, né? Nesse ponto aqui, olha, 0 para T, né? E 5 para o eixo H. Então, o ponto de interseção aqui é 0 e 5. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação? O coeficiente A, ele vale aqui menos 1. O coeficiente B, está multiplicando aqui com o T, ele vale 4. E o coeficiente C, esse 5 aqui, né? É onde intercepta o eixo do H. Então, o coeficiente C vale 5. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor as outras opções. Fala o seguinte, como o A aqui ele é maior ou menor que 0? Ele é negativo, né? Então, como o A é menor que 0, a concavidade da parábola está aberta para cima ou para baixo? A gente vê aqui na figura que a concavidade está aberta para baixo. Isso significa que o vértice da parábola ele tem ponto de máximo. Concavidade da parábola aberta para cima tem ponto de mínimo. Aberta para baixo, como está aqui, a função assume o valor de máximo. Ela tem ponto de máximo. Questão número 3. No lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus e a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando a resistência do ar. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura de 14 metros em relação ao nível do mar.
E a trajetória é descrita pela essa fórmula aqui, né? HT, então a altura em função do tempo, igual a 10 mais 5 vezes o tempo menos tempo ao quadrado, em que T é o tempo em segundos. Então, quer saber durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é útil? Nós podemos fazer essa questão aqui considerando cada etapa do lançamento. Então, por exemplo, quando eu tenho 0 segundos aqui de lançamento, esse foguete já está com uma altura de 10 metros, que não é viável, já que a luz só é útil a partir dos 14 metros. Com 1 segundo, nós já temos aqui 14 metros, então aqui a gente já começa a contagem. Com 2 segundos, olha, substituindo na fórmula, né? Então, nós temos aqui 10 mais 5 vezes 2, que dá 10, menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, dá 16 metros. Com 3 segundos, então, ao H, considerando 3 segundos. Então, 10 mais 5 vezes 3, 15, menos 3 ao quadrado, 9, 16 metros. E no tempo de 4 segundos, ela também é útil, dando 14 metros. De 5 em diante, já não é possível mais. Então, nós temos aqui, olha, considerando que no instante 1, ela já começa a ser visível. Então, de 1 para 2, nós temos 1 segundo. De 2 para 3, mais 1 segundo. E de 3 para 4, mais 1 segundo. Então, durante 3 segundos, letra B, a luz do foguete é útil. A gente pode resolver isso também através da fórmula, né? Igualando aí o t ao quadrado mais 5t mais 10 a 14, que é o instante que nós vamos chamar aqui de instante zero, o instante em que a luz é útil. Então, aqui a gente pode aplicar o delta, né? A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor de delta para nós aqui vai ser 5 ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Por quê? Aqui a gente tem que arrumar essa equação, né? Tem que passar esse 14 para cá subtraindo. Então, nós teríamos t ao quadrado mais 5t menos 14, menos 4, igual a 0. Porque o 14 negativo vem para cá e 10 menos 14 dá menos 4. Então, aqui o valor do delta vai ser 25 menos 16, menos 4, 4 vezes menos 1, menos 4, e menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo, multiplicando com o negativo de fora, então fica menos 16. Então, o valor do delta aqui dá 9. Então, o tempo t aqui, a gente vai usar a fórmula resolutiva, né, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós teremos o tempo aqui de menos 5, mais ou menos 3, que é a raiz de 9, tudo isso dividido por menos 2, que vai ser o 2 vezes menos 1, que é o valor de A. Então, nós vamos ter aqui o tempo 1. Eu vou somar aqui, a gente vai fazer menos 5 mais 3, dá menos 2, dividido por menos 2, dá 1 segundo. O tempo 2, consertar isso aqui, vai ser igual a menos 5 menos 3, a gente soma e mantém negativo, dá menos 8, dividido por 2, por menos 2, né? Dá 4 segundos. Então, a solução aqui é de 1 a 4, né? Então, de 1 segundo a 4. Então, entre 1 e 4 segundos, nós temos que passaram aí 3 segundos. Então, tá aí o tempo em que o foguete é útil, letra B, 3 segundos. Com esse vídeo, nós encerramos o PET volume 5 do 9º ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!